Olá pessoal, nessa aula nós vamos tratar de desenhos com instrumentos, com rebatimento no primeiro diedro, dando continuidade às atividades que nós já vínhamos fazendo nas aulas anteriores, mas agora com a introdução daqueles instrumentos que eu passei na primeira aula para vocês. Tá? Eu vou mudar aqui a câmera e vou mostrar os materiais que a gente vai utilizar. Depois eu voltarei no compartilhamento da tela para mostrar cada atividade e o passo a passo de como executar essas atividades para essa aula. Tá? Então a gente vai começar com treinamento de linhas, utilizando os instrumentos para vocês se familiarizarem, né, na utilização deles. Posteriormente, nós vamos fazer alguns exercícios de rebatimento, o primeiro de transferência de desenho para o rebatimento com instrumentos, e por último a criação de alguns desenhos com rebatimento para vocês irem treinando, tá? Então, vamos lá, vou mudar aqui para nossa câmera da mesa, tá? Para fazer o exercício a gente vai precisar dos esquadros, né? Um esquadro 30, 60 e um esquadro 45, 45, tá? Para quem optou por comprar os esquadros com a escala em centímetro, né, então vocês já vão ter a régua de vocês. Se não, quem tiver escalímetro pode utilizar o escalímetro na escala de 100. Né? Então vocês vão olhar aqui na escala de 100 para fazer a utilização. Tá? Ou se não, uma régua, tá? Pode ser uma régua plástica ou de metal, também, né, em centímetros com as escalas. Uma fita crepe, uma fita durex para prender a folha na mesa e as lapiseiras para realizar o desenho. Tá? Aqui no caso eu vou utilizar lápis para ficar mais espessas as linhas e vocês visualizarem melhor. Tá? Mas se quiser pode utilizar as lapiseiras de vocês. Então eu vou voltar aqui para o compartilhamento de tela e mostrar para vocês, né, primeiro o nosso calendário, né, hoje é a aula do dia 23 e 24 para a turma 2, então nós vamos falar de desenhos com instrumentos, vai ser uma introdução, depois a gente vai amplificando essas informações conforme os outros assuntos vão sendo introduzidos para vocês, como as escalas e depois a aplicação de cotas, até a nossa próxima avaliação no dia 16 e 17 de março. Então, eu vou disponibilizar para vocês alguns formatos, tá? Um formato dividido em 4 partes, que vai ser utilizado primeiramente para o exercício de linhas, tá? Que a gente vai fazer. Posteriormente, nós vamos utilizar o formato A4 limpo, sem nenhuma linha dividindo ele. A gente vai fazer esse exercício de rebatimento, que é a transferência desse desenho na escala 1 para 1 para um formato A4. Tá? E posteriormente vocês vão executar, tá, as páginas, os exercícios da página 51 e 52, utilizando instrumentos. Tá? Então, eu vou exemplificar o primeiro com vocês, né, mostrar mais ou menos como se faz a construção, e posteriormente vocês vão fazer, né, por conta própria, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, vamos lá. Vamos primeiro para essa folha, tá? Para a gente trabalhar as atividades. Então, o que eu vou fazer? Né? Primeiro ponto. Eu vou limpar minha mesa. Vou deixar tudo, né, a área de trabalho aqui livre para ser utilizada. Vocês podem ou imprimir essas folhas que eu vou deixar disponibilizadas para vocês, tá? Ou
pegar o formato e criar as margens, criar a legenda, como a gente já fez nas aulas anteriores. Tá? Vamos prender a folha na mesa, utilizando 4 pequenos pedaços de durex para fixar ela. Fixem bem no canto da folha. Isso é importante fixar na folha, gente, para já se acostumar a trabalhar com a folha fixa. Quando vocês tiverem a mesa, né, com a régua T ou a régua paralela, a folha sempre permanecerá fixa na mesa, tá? Para ser feito o trabalho com os esquadros. Então, utilizando os dois esquadros, como a gente não tem a régua T, a gente vai precisar de uma referência, aqui no caso, utilizar as próprias linhas da margem como referência. Tá? Então, esse formato aqui foi dividido ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal, e nós vamos pegar cada um desses quadrantes para criar linhas diferentes. Como que a gente vai fazer isso? Nessa primeira parte do desenho, nós vamos criar linhas verticais, tá? Com espaçamento de 5 milímetros entre elas. Então a gente vai marcar 5 milímetros e a gente vai riscar linhas verticais contínuas, intercaladas com linhas tracejadas. Tá? Então como que a gente vai fazer isso? Pega seu escalímetro ou sua régua. O primeiro passo é marcar os pontos aqui de 5 em 5. Então, começa pela margem esquerda, marca os pontos a cada 5 milímetros. Não precisa marcar dos dois lados, porque vocês vão utilizar o esquadro para riscar. Isso aí já vai garantir com que as linhas fiquem verticalmente corretas. O primeiro passo é pegar um dos esquadros e alinhar com essa linha de base, tá? Bem retinho. Então vocês vão travar o máximo possível que vocês conseguirem. E utilizando o segundo esquadro, vocês vão apoiar um esquadro sobre o outro, garantindo que eles estão se tocando em todo o comprimento. Tá? Vai posicionar na primeira marcação, que foi feita aqui, e vai riscar de baixo para cima ou de cima para baixo, segurando firmemente os dois esquadros, tá? Numa linha contínua, e tentando fazer a mesma pressão de baixo até em cima. Vai afastar até a segunda marcação, então você vai arrastar para o lado o esquadro de cima, deslizando ele sobre o outro esquadro, então sem perder a referência horizontal que esse esquadro de baixo está fazendo. Vai marcar e vai fazer uma linha tracejada, tentando manter uma proporção de 3 para 1. Tá? 3 de comprimento do traço para 1 de espaço. Tá? A gente não vai fazer utilizando medida, a gente vai usar a proporção dos traços e das linhas para criar esse tracejado. Então, essa é a primeira atividade para vocês irem se familiarizando tanto com os instrumentos quanto com os tipos de linha.
Então aqui você tem uma linha contínua, uma linha tracejada, aí você vai para a terceira marcação. Ah, professor, mas eu não gosto de desenhar com o esquadro desse lado. Basta você inverter o esquadro para o lado oposto, ele vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então você vem aqui, traça a linha vertical e vai intercalando com as linhas tracejadas. E as linhas contínuas. Então, esse primeiro quadrante seria isso. 5 milímetros de distância, linhas contínuas e tracejadas. No desenvolvimento ao lado, nesse quadro ao lado, vocês vão fazer linhas horizontais. Então aqui verticais. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa, com espaçamento de 5 milímetros, linhas contínuas e tracejadas horizontais. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é pegar a sua régua, vir aqui na vertical e fazer as marcações a cada 5 milímetros para você ter uma referência. Então você vai fazer uma pequena marcação próximo à linha para você saber onde começar. Então, faz todas as marcações. E o processo é o mesmo, só que agora a nossa referência é uma referência vertical. Então eu vou alinhar meu esquadro com a linha vertical da folha, segurar com firmeza e vou apoiar o segundo esquadro e usar essa referência para fazer o movimento para baixo e para cima. Então eu vou lá no primeiro ponto, coloco lá, seguro firmemente os dois esquadros e traço a linha horizontal. Começo com a linha contínua, desço para o segundo ponto e faço a linha tracejada. Tentando manter sempre uma proporção de 3 de comprimento da tracejada para um espaço. Aqui eu estou fazendo mais exagerado para que vocês consigam ver na câmera, tá? Mas a proporção é mais ou menos de 3 de comprimento para 1 de espaço, né? O traço tem 3 e o espaço teria mais ou menos 1. Tentar manter essas proporções. Aí depois da linha tracejada, uma linha contínua e assim por diante. Então vou colocar aqui 5 milímetros de espaçamento contínua e tracejada horizontal. Então vocês vão fazer para preencher todo o espaço do primeiro quadrado, do segundo quadrado. Agora, no terceiro quadrado, na parte inferior aqui da folha, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer linhas a 45 graus, tá? Para a direita. Então, vocês vão fazer linhas a 45 graus para a direita. Com espaçamento de quanto? De 5 milímetros entre elas. Como que a gente vai fazer essa marcação? Primeiro a gente faz a referência, que seria 0 graus aqui na linha horizontal da folha, aqui em cima da legenda. Pega o esquadro de 45, então a gente tem esse esquadro, que esse ângulo e esse são de 45 graus. Você vai posicionar na folha esse esquadro de referência, tá? E utilizando, né, se você vai traçar para a direita, né, mesmo no sentido da esquerda para a direita, as linhas, você pode utilizar ou a marcação da folha superior, aqui que a gente já tem alguma referência para começar a riscar,
Já tem um espaço de 5 em 5, mas o correto seria pegar essa face do esquadro, colocar o nosso escalímetro, nossa régua, ou a escala do próprio esquadro, caso já tenha, e fazer as marcações de 5 em 5. Tá? Então, fazendo as marcações aqui de 5 em 5 graus, nesse ângulo, eu posso utilizar outra face do esquadro para fazer a marcação. Então, eu vou riscar aqui o primeiro, vou riscar o tracejado do segundo, uma linha contínua do terceiro, e vou fazendo desta maneira até preencher a folha toda. Tá? Então aqui são 5 milímetros de espaço entre cada linha, uma linha contínua e tracejada a 45 graus para a direita. Então 45 graus em direção à direita, tá? Inclinação nesse sentido. Então já tem 3 tipos de linhas diferentes. No último espaço, nós vamos fazer medidas de 5 milímetros. Vamos trocar as linhas, tá? Para testar outros tipos. Então vamos fazer traço ponto, que é uma linha de simetria, tá? E é importante que vocês se acostumem com ela. E a linha contínua, que é a mais utilizada em desenho técnico. Tá? Como que a gente vai fazer? Agora, utilizando o esquadro de 45 graus, qualquer uma das faces que vocês quiserem, vocês vão alinhar a parte inferior do esquadro, tá? E vão utilizar o esquadro de 30. Tá? Vão fazer as linhas de 30 graus para a esquerda, com inclinação à esquerda. Tá? Como que eu faço a marcação dos espaçamentos? Se você está riscando a 30 graus, você vai usar o lado de 60 graus do esquadro, então sempre o ângulo oposto, tá? No caso de 45, você vai usar o próprio 45 graus. Mas aqui você vai usar a inclinação de 60 graus, segurando firmemente. Vai colocar sua régua sobre, né, o esquadro e vai marcar os pontos a cada 5 milímetros. Feita essa marcação dos pontos, você usa o lado de 30 graus e vai fazer as linhas. Tá? Uma linha contínua, uma linha traço ponto. É muito similar à tracejada, só que entre elas você vai encaixar um ponto nesse espaço que a gente tinha inicialmente. Então você vai fazer um traço de mais ou menos, digamos assim, 3 vezes o tamanho do espaço entre o ponto. Então o comprimento do traço ele é 3 vezes maior do que o espaço dado até o ponto. Tá? Não é para desenhar uma bolinha, não é para desenhar um xizinho, é para desenhar um ponto. Então é um toque da ponta do lapiseiro ou do lápis na folha. Tá? Isso é importante. Então, faz uma linha contínua, faz uma linha traço-ponto. Um traço, um ponto, um espaço. Né? Lembrando dos formatos das folhas, das linhas que estão lá na norma, né? Que a gente já viu em algumas aulas anteriores. E aqui o ângulo é 30 graus
à esquerda. Então vamos recapitular. Aqui são linhas verticais, com 5 milímetros de espaçamento entre elas, contínua e tracejada alternadamente. Depois, linhas horizontais com 5 milímetros entre elas, contínuas e tracejadas intercaladas. Posteriormente, linhas inclinadas a 45 graus para a direita, com 5 milímetros entre elas, contínua e tracejada. E a última, linha contínua, traço ponto, 30 graus à esquerda. Então, 30 graus aqui no esquadro, na direção à esquerda, tá? A inclinação voltada para a esquerda. E aí, é isso. Esse primeiro exercício, vocês vão preencher todo o quadro, do começo ao fim, tá? Então, isso aqui vai servir para vocês se familiarizarem especificamente com os 12 quadros, tá? Compasso eu vou trazer nas aulas, na próxima aula. Nessa aula a gente vai fazer exercícios que utilizam só o esquadro, porque eles são extremamente importantes, e a combinação deles, né, para a formação de ângulos, também é interessante que vocês dominem. Tá? Então, esse vai ser o primeiro exercício de vocês. Eu vou fornecer essa folha para vocês, de maneira que quem quiser possa imprimir. Quem não quiser ou não tiver a disponibilidade uma impressora, pode pegar uma folha A4 em branco, criar as margens, conforme apresentado na segunda aula, tá? No vídeo da segunda aula, desenhar a legenda. Eu vou mandar um PDF com as legendas para vocês, tá? Caso vocês queiram imprimir, vocês possam recortar e colar nas folhas que vocês vão fazer as atividades, tá? Quem tiver já a folha 4 com margem, também pode utilizar, tá? Fazendo só a legenda aqui. A legenda tem que ser preenchida, então, com o título da atividade, tá? Esse exercício vocês podem chamar de exercícios de linhas com esquadro, tá? E a escala aqui vocês podem deixar em branco. Mas a data, a folha, o curso, o nome de vocês podem preencher. Tá? Então, essa é a primeira atividade dessa aula com os instrumentos. Na segunda atividade, o que vocês vão fazer? Tá? Deixa eu só voltar aqui para a tela. Então, aqui na tela, nós temos essa segunda atividade. Eu vou fornecer essa folha para vocês, vou fornecer ela em branco. Nessa segunda atividade, a gente já tem um desenho, um rebatimento realizado. As cotas servem só para vocês pegarem as medidas, tá? E nesse exercício, vocês vão, primeira coisa, planejar o desenho de vocês. Tá? Fazer esse planejamento é extremamente importante. Vocês podem usar dois tipos de folha. Tá? Ou a folha, né, para essa atividade especificamente, vocês podem usar a folha que tem a divisão já feita, utilizada no exercício anterior, ou vocês podem usar uma folha em branco e realizar essa divisão por conta própria. Né? Então, pegar aqui o meio, né, a distância entre a margem superior à legenda e as laterais, né, as margens laterais, e dividir a folha. Tá? Isso vai servir para a gente enquadrar o desenho no centro da folha. Tá? Isso é importante. Alguns aspectos aqui que a gente tem que destacar. Eu acho importante. Primeiro, são as dimensões do desenho. Né? A gente tem aqui, na vista lateral esquerda, 40 milímetros mais 10, então ela tem 50 milímetros de comprimento por 50 por 40 de altura. Né? 20 mais 10, 10, 40 de altura. A face frontal, ela tem 60 de largura
Então aqui a gente tem 60, pela altura da vista lateral esquerda, que são os 40. Tá? E o comprimento da peça, na vista superior, são 40 mais 10, 50 milímetros. Então a gente já tem essas dimensões aqui marcadas, né? Então a gente sabe que a gente vai precisar de um espaço de 50 milímetros, tá? Lembrando que desenho técnico em mecânica sempre em milímetros. 20 mais 20 aqui, 40 de altura. Aqui a gente teria 60 de comprimento total por 50 de profundidade. Então aqui a gente teria 40 por 60. Uma coisa importante, gente, que eu vi alguns erros na prova, não terminei de corrigir, por isso que as notas não foram lançadas, é a compreensão de vocês de que as vistas têm que estar alinhadas. Então a vista frontal, que seria a vista principal do nosso desenho, ela está terminantemente alinhada com a vista superior, né? Todos os seus aspectos aqui estão alinhados e alinhados com a vista lateral. Então aqui a gente vê que os elementos estão alinhados, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a folha e vai dividir ela justamente para fazer esse desenho de forma a ficar equidistante as vistas entre si. Então, isso aqui é um aspecto importante, essas distâncias têm que ser iguais, tá? Aqui essa distância em preto entre as vistas, frontal, lateral e frontal e superior. Isso é importante. E essa marcação central, além de ajudar a gente a alinhar o desenho na folha, ajuda também a gente a utilizar um outro recurso que seria o jogo de esquadros, tá? Que eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer, tá? Esse rebatimento usando esse jogo de esquadros. Então, é uma outra coisa que agiliza, digamos assim, a execução do desenho de vocês. Tá? Vou mostrar tudo isso de forma a ser executado. Então, a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos, primeiramente, prender a folha na mesa. Então, está aqui minha folha. Vou prender ela na mesa. Isso garante que vocês treinem da maneira correta, tá? Tem gente que tem a mania de não prender a folha na mesa, o desenho fica torto depois, porque os esquadros acabam se desalinhando. Então, assim, é difícil você segurar a folha, segurar desenho, segurar tudo, tá, gente? Então, segurar os esquadros junto. Então, quanto mais fixos você tiver elementos para trabalhar, melhor. Se a gente tivesse no Cefet, a gente poderia usar as pranchetas, né, com as réguas paralelas, o que aceleraria ainda mais a execução dos desenhos, porque a gente já teria uma referência horizontal. Aqui a gente está usando o esquadro como referência horizontal e vertical, tá? O que facilita, de certa maneira, a execução do desenho, mas comparado à régua paralela ou à régua T, eles são um pouco mais... a execução um pouco mais lenta. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho a folha dividida igualmente. Então, eu vou planejar meu desenho. Se a gente for lá na tela, né, no desenho que a gente vai passar para a folha, deixa eu alternar aqui para vocês. Essa aqui é a câmera. Então, a gente pode começar preferencialmente com a vista frontal, tá? Então, eu tenho minha folha dividida, né? Tem aquela divisão na folha original. Primeira coisa que eu vou fazer é determinar a distância entre as vistas, tá? Então, usando essa referência, como eu sei que aqui eu tenho 60 milímetros e o meu quadro
tem aproximadamente 85 milímetros. Para ele não ficar muito à esquerda aqui, do objeto, eu vou colocar uma distância aqui de 15 milímetros. Então essa distância, tá, eu vou adotar para esse ponto inicial 15 milímetros. Consequentemente, para a direita eu também vou adotar 15 milímetros. Para baixo, 15, e essa distância aqui também será 15. Então, vou adotar 15 milímetros para todas essas distâncias. Então, vamos lá, vamos para a folha. Então, vou pegar esse primeiro ponto aqui e vou traçar essa linha inferior, tá? A partir desse ponto inicial, tá? Uma linha de 60 milímetros para a esquerda. Tá? Lembrando, com a distância lá de 15 milímetros. Então, deixa eu alternar aqui a vista da folha para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar aqui 15 milímetros para a esquerda. E aí, como esquadro, eu vou fazer a referência horizontal. E com o segundo esquadro, eu vou puxar esse 15 milímetros verticalmente, sem distorção, para cima. Então, eu vou usar minha régua, vou apoiando aqui em cima a minha régua original e vou marcar o ponto de 15 milímetros. Aqui não ficou, mas o ponto está aqui. Tá? Então, está 15 à esquerda e 15 para cima. Agora eu vou usar esse esquadro para fazer a referência vertical aqui, ó, na lateral do meu esquadro maior. E vou levar até o ponto que eu marquei e vou fazer a linha à esquerda com 60 milímetros de comprimento. Então vou posicionar lá a minha régua, vou fazer a marcação final e risquei a minha linha horizontal com 60 milímetros. Tá? Se nós voltarmos na folha, a altura total da minha vista são 40 milímetros. Então, vou desenhar a medida externa, que seria 60 por 40, 60 e 40, para fechar minha figura. Vamos utilizar minhas referências horizontais e verticais aqui. Eu vou marcar verticalmente minha vista, 40 milímetros para cima, a partir do ponto. Vou marcar o ponto final e vou riscar aqui. A partir do momento que eu já tenho essas duas referências, eu posso trabalhar aqui o fechamento da minha figura. Essa linha vertical, trago a minha referência aqui para a direita. Fecho a figura. Tá? Então já tenho essas dimensões aqui da primeira peça, dimensões máximas da primeira peça marcadas. Tá? Agora eu tenho as outras medidas para serem trabalhadas. Vamos olhar aqui no desenho. Tá? A primeira medida seria essa linha horizontal, que é referente a esse plano aqui da vista lateral. Então ela está a 20 milímetros da parte inferior da peça. E essa linha tracejada, mais 10 milímetros
para cima dessa linha de 20 ou 10 milímetros para baixo, né, da parte superior da peça. Essa linha vertical ela está dividida bem ao meio da peça, né, 30-30, então ela é referente a essa mudança de plano, corresponde a essa linha vertical. Tá? Então eu sei que eu tenho uma linha vertical no meio da peça, a 30 milímetros das laterais, tem essa linha horizontal a 20 milímetros, a partir do ponto inferior da peça, e tem essa linha tracejada a 10 milímetros, referente à parte superior da peça, ou 10 milímetros acima dessa linha contínua horizontal. Então eu vou lá e vou executar isso no meu desenho. Então eu posso utilizar minha régua, tá? E já marcar esses pontos. 20 milímetros para cima e 10 milímetros para baixo, a partir do ponto superior. Volto aqui a minha referência horizontal, que é a minha linha da folha. Trago o esquadro aqui para a lateral e traço primeiro a linha de 20 milímetros de distância e depois a linha tracejada, tentando manter sempre aquela distância de 3:1 da minha linha tracejada. Agora eu vou marcar os 30 milímetros, que seria o centro da peça. Trago meu esquadro de referência aqui de novo, faço o alinhamento e risco, segurando os dois esquadros firmemente a linha central da peça. Então desenhei minha primeira vista, que seria a vista mais importante do meu desenho. Dei uma distância de 15 para essa referência e 15 para cá. O que eu vou fazer? Sabendo que as arestas estão alinhadas, né, que essa parte externa está alinhada com a minha vista superior, eu posso automaticamente, a partir de uma referência horizontal e vertical, traçar linhas de referência para baixo, linhas bem finas, que vão servir para guiar vocês no posicionamento dessa vista inferior, né, que seria aqui a vista superior da peça, né, seria a visualização superior. E aí o que eu posso fazer? Marcar aqui 15 milímetros, onde será o início da minha peça. Então eu marco aqui 15. Então eu sei que nesse ponto aqui, né, obedecendo as distâncias de rebatimento, eu sei que eu tenho minha peça se iniciando. Então vamos voltar lá para a tela e analisar agora a vista superior. Então, entendendo que esse aqui seria o ponto inicial da minha peça, eu sei que ela tem 60 para a esquerda e eu sei que ela tem uma distância de 50 para baixo. Então eu posso traçar essas linhas. Aqui está faltando essa distância, né, se vocês pensarem. Mas essa distância, na vista lateral, ela está representada. Ela corresponde a essa distância aqui, 10 milímetros. Então eu sei que eu tenho uma linha de 60 para a esquerda, 50 para baixo, 30, 10, 30 e aqui 40, fechando. E depois duas linhas horizontais respeitando essas dimensões, 20 e depois 10, né, partindo desse ponto inicial que a gente marcou lá na folha. Então vamos lá, eu vou executar para vocês. Estou fazendo esse passo a passo junto para vocês entenderem a importância da utilização dos esquadros, tá, gente? Eu sei que vai ficar um pouco longa a aula, mas é importante que vocês tenham uma referência da utilização. Alinhei horizontalmente aqui a legenda,
apoiei lateralmente o meu esquadro, vou deslizar o meu esquadro maior para cima até aquele ponto inicial. A largura corresponde à largura da peça, então eu só vou traçar entre as duas linhas de referência. Depois, eu sei que para baixo são 50 milímetros. Então, eu vou pegar minha régua e vou marcar aqui meus 50 milímetros de distância. Agora, utilizando o rebatimento do esquadro, eu sei que o meu desvio vai até 30 milímetros. Então eu posso fazer duas coisas. Eu posso trazer uma referência lá daquele ponto central da peça para baixo. Eu posso vir com uma linha bem fininha, que depois vai ser apagada. Tá? Eu sei que essa primeira linha vai daqui até aqui. Essa linha vertical, eu sei que ela fecha a peça, então eu já posso reforçar. Eu sei que aqui vai subir 10 milímetros, então eu já vou marcar aqui 10 milímetros. Eu vou conferir de novo o enquadramento aqui dos meus esquadros. Eu subo aqui 10 milímetros. Faço minha linha horizontal e reforço a minha linha vertical de fechamento da peça. Sabendo isso, agora eu posso desenhar as linhas horizontais que estavam faltando aqui no meu desenho. A gente viu lá que era a 20 milímetros e depois 10 milímetros. Então, vou voltar aqui, marcar 20 milímetros para baixo e depois mais 10 milímetros. Vou alinhar novamente meus esquadros para ter certeza que eles estão alinhados, tanto vertical quanto horizontalmente. Vou apoiar aqui na lateral para poder riscar as linhas horizontais de forma precisa e sem erros de dimensão. Posteriormente, eu pego a borracha e apago a linha de referência que eu utilizei para a construção da peça, deixando a folha bem limpa e o desenho bem claro. Então eu consigo só reforçar aqui as linhas e passar a borracha. Está tudo conectado. Tá? Então, eu já tenho minha vista frontal, minha vista superior. Agora, a partir desse ponto, eu posso puxar as referências para a vista lateral. E aí vem a grande sacada. Eu já tenho duas vistas, tá? Eu tendo duas vistas, eu posso fazer um cruzamento de informações para construir a terceira vista. Tá? Como que eu faço isso? Primeiro vamos alinhar aqui os esquadros. Então eu vou puxar referências para a vista lateral. De todos esses pontos, eu sei que existem mudanças de plano. Então, puxo as referências aqui a partir da vista principal, da vista frontal. Tá. Posso puxar as referências da vista superior. Então eu puxo até essa linha de divisão aqui. E agora aqui vem a mágica. Utilizando o esquadro de 45,
eu rebato essas linhas que foram puxadas da vista superior. Para a direita. E aqui eu posso fazer o cruzamento dessas informações com as linhas da vista frontal. Tá? O que isso determina? Tá? Isso determina os principais pontos, como o início e final da peça. Você consegue determinar isso. E os pontos de mudança de direção do plano. Tá? Então eu sei que a minha peça começa nesse ponto, vai até esse ponto, e a altura máxima dela está aqui. E as mudanças estão todas nessas marcações dessa grade. Tá? Você pode construir do zero, igual a gente construiu as outras vistas, mas você pode utilizar essas duas referências para fazer o rebatimento da peça. Tá? Então, obviamente eu vou voltar lá, porque a gente já estava trabalhando com as imagens das vistas, mas vocês vão conseguir entender. Ó. Essa linha tracejada é referente a essa parte do plano, né, que seria essa parte de trás aqui da peça na vista superior. Esse ressalto, né, na vista lateral corresponde a essa seção na vista superior. Tá? Esse dente, né, essa mudança de plano aqui, é referente a essa alteração de plano na vista superior. Tá? Então, usando esse cruzamento de linhas, eu consigo realizar o desenho da minha peça. Então, eu já tenho esses pontos. Eu só vou reforçar lá no meu desenho, tá? Fazendo com que ele seja completado e depois eu vou apagar as referências. Então, vou olhar aqui mais uma vez o enquadramento dos meus esquadros para garantir que não tem nada torto. Então, eu vou reforçando, né, o meu desenho. Então, assim, começa nesse ponto, vai até aqui. Depois, aqui ele sobe. Desce aqui. Até esse ponto. Vou desenhar as linhas verticais primeiro, porque o meu esquadro já está aqui alinhado. Agora eu vou trocar, vou trazer meu apoio aqui para a lateral e vou desenhar as linhas horizontais. Essa linha que fecha aqui embaixo. O segundo ponto. E a parte superior da peça. Na hora que eu reforço o meu desenho, a última linha fica um pouco torta. Eu já consigo enxergar. E aí eu simplesmente apago aqui as linhas que eu utilizei como referência, tá, para o desenho. Essa é uma maneira de construir. A outra maneira é como a gente já vinha construindo as outras vistas, tá, gente? Utilizando as próprias medidas do desenho para realizar a atividade. Então vocês vão repetir isso que eu fiz, utilizando os esquadros, mantendo o alinhamento entre as vistas, mantendo as distâncias. Então você apaga todas as linhas de referência. E aí você fica... Vou apagar aqui também, para ficar mais limpo o desenho. Aqui a gente não está colocando as cotas ainda, porque, obviamente, não tivemos esse conteúdo na disciplina, mas, futuramente, esses espaços que a gente deixa entre as vistas, eles normalmente são preenchidos com as cotas do desenho. Tá? Então aqui a gente tem um rebatimento, vista frontal, alinhado com a vista superior,
alinhado com a vista lateral, tá? E aí vocês viram que essa marcação deixa o desenho bem centralizado na folha, né? Imagina a gente sem essa informação, como fica claro e objetivo o nosso desenho. Tá? Por fim, né, além de vocês fazerem essa atividade, vocês irão realizar também os exercícios da apostila, tá, gente? Vocês podem fazer para essa aula especificamente os exercícios 1, 2 e 3, tá? Para trabalhar só o rebatimento. Tá? O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão estudar o desenho. Vocês não vão sair fazendo com instrumentos direto, tá? Vocês vão pegar uma folha em branco. Primeira coisa, pegar uma folha em branco. Então vamos olhar o exercício 1 da apostila. Tá? Está na página 51 aqui desse PDF. Mas corresponde aqui a exercícios propostos, parte 2. Tá? Se vocês procurarem aí na apostila, vocês vão encontrar. Vocês vão pegar e vão fazer o croquis das vistas. Uma folha em branco, sem régua, sem nada, só planejando. Então, vamos adotar essa aqui como sendo a nossa vista frontal do objeto. Então, a vista frontal do objeto, eu sei que ela vai ter esse formato. Não tem nenhuma aresta oculta. Então, o resultado dela seria isso, mais ou menos. Esse L desenhado. Então, faço meu croquis de referência. Minha vista lateral. Lembrando, lateral esquerda. Essa parte aqui do objeto. Né, só olhando de lado. Então seria essa aresta, né, essa face aqui, mais essa face de cima. Então, se eu fizer mais ou menos aqui o meu objeto. E aí, por último, a vista superior, que seria a visualização de cima da peça. A gente teria essa face mais a face da parte de cima, mais acima do objeto. Então, se eu alinhasse aqui, e aí você pode marcar mais as principais medidas. Então, aqui na face frontal, eu sei que o comprimento é 50 e a altura 18. Na vista lateral esquerda, eu sei que a largura é 25 e a altura 18, total, né? A profundidade 25 na vista frontal e a largura 50. Então deixa eu trocar aqui a câmera. Então aqui, ó, fiz o meu croquis. Tá? Minha vista frontal aqui, 50 por 18, 25 por 18, 50 por 25. Tá? Eu vou pegar isso aqui e aí com os instrumentos, sem as cotas, eu vou passar para a folha 4. Tá? Vocês podem usar, que já tem a divisão, mas vocês podem usar uma folha, né, em branco, só com a legenda, como essa daqui, e a partir dela fazer a divisão da folha. Então vocês vão medir aqui a largura total, vão dividir aqui no centro, vão medir a altura até a legenda, vão dividir ao meio. Nós vamos criar essa divisão imaginária na folha, tá? E a partir dela
sabendo as medidas da peça aqui, ó, 50, então mais ou menos esse espaço aqui dá mais ou menos uns 85 milímetros. Então 85 menos 50, né, vai sobrar 15, então você pode deixar, vamos arredondar, né, deixar 10 milímetros para cá, até o meio da folha. Obviamente você vai deixar 10 para a direita. E aí você pode normatizar tudo. Põe 10 para cima e 10 para baixo. Tá? Dessa medida central da folha. Então você vai posicionar no início do seu desenho aqui, faz a vista frontal e a partir dela você faz as projeções alinhando tudo que precisa estar alinhado no seu desenho técnico. Tá? Se você quiser, você pode usar essa projeção a 45 graus aqui para fazer as referências com a vista frontal, com a vista lateral, ou vice-versa, tá? Fazer as duas vistas e cruzar para fazer a vista superior. Fica a critério de vocês. Tá? Vocês vão desenhar com instrumentos esses 3 exercícios, tá? Da nossa apostila. Exercício 1, exercício 2 e exercício 3. Antes de fazer isso, gente, coloquem um croquis. Façam um croquis antes. Tá? O croquis é planejamento. Você está planejando seu desenho antes de começar a executar. Muita gente vai direto para a folha, aí dá um espaçamento central muito grande, na hora que começa a riscar, vê que o desenho vai ficar para fora da margem da folha, ou vai ficar em cima da margem da folha. Está errado. Tá? Vocês têm que planejar o desenho antes de iniciar. E é importante, o croquis serve muito para isso, tá, gente? Então desenhe, faça o exercício e a gente vai tirar as dúvidas na aula ou com a monitora. Tá? Vocês podem ir com a monitora, combinar com ela e tirar as dúvidas sobre rebatimento. Um ponto importante que vocês têm que estar focados, tá, gente? Vocês erraram bastante, não falo bastante, mas algumas pessoas erraram em muitas questões da prova, tá? Isso. O alinhamento entre as vistas, tá? A vista frontal, ela está acima e alinhada com a vista superior. A vista lateral esquerda, ela está na lateral da vista frontal e alinhada com essa vista frontal. A ordem é essa. Tá? Vocês não podem subverter essa sequência. Tá? Se a gente olhar a planificação do primeiro diedro, a gente vai ver isso com bastante facilidade, né? Vocês têm que imaginar que o objeto está dentro de uma caixa de vidro e que essa caixa de vidro foi aberta, suas laterais, tá? Para ser planificada. Eu acho que na apostila tem uma imagem disso, tá? Então, se ficou dúvida, tirem essas dúvidas o quanto antes. Tá? Aqui tem um exemplo disso na nossa apostila, vou até mostrar aqui para vocês. Tá? Aqui, ó, por exemplo. Aqui é um exemplo de planificação. Tá? Obviamente de frontal com superior. Então, elas têm que estar alinhadas porque o objeto está no espaço e as vistas são referentes ao mesmo objeto. Tá? Aqui está a planificação de 3 vistas. Ó. Aqui fica bem claro. Essa aqui é a vista frontal, que foi projetada aqui atrás. Né? Foi projetada lá atrás. A vista lateral, essa daqui, foi projetada aqui. E a vista superior, que é a visão de cima, foi projetada no plano inferior. Na hora que esses planos são abertos, né, planificados, a posição correta é essa. A vista frontal está alinhada com a vista superior, que está abaixo. Então, obrigatoriamente, a vista superior no primeiro diedro fica abaixo e a vista lateral esquerda fica à direita do objeto, da vista frontal. Então, isso aqui é a vista lateral esquerda. Inclusive, está faltando uma linha aqui, ó. E uma linha aqui. Para ficar correto. Tá? Então, é isso.
Isso aqui, no primeiro diedro, vocês têm que obedecer essa ordem, obedecer essa sequência. Tá? Não troquem, não invertam, não rotacione, tá? Senão vocês estarão errando o desenho. Tá? Então, essa aqui é a frontal, essa aqui é a lateral esquerda e essa aqui é a superior. Não precisa escrever, tá, gente? Mas vocês têm que saber dessas posições. Aqui tem outro exemplo, mesma coisa. Vista frontal, projetada lá atrás. Vista lateral, projetada para lá. E a vista superior, projetada para baixo. Tá aqui, ó. Vista frontal, lateral esquerda, superior. Tudo regularmente alinhado. E equidistante. Isso também é importante. Tá? As distâncias entre as vistas, elas são iguais. Então, essa distância daqui para lá deve ser a mesma daqui para cá. E aqui tem outros exemplos. Frontal, lateral, superior. Então, frontal, lateral, superior. Mesma coisa. E aqui também outros exemplos. Tá? Frontal, lateral, superior. Então, exemplos na apostila tem bastante, tá, gente? Vale a pena vocês darem uma lida, tá? Para não ficar perdido demais no conteúdo. Aqui também, ó, vista lateral esquerda, a lateral direita fica à esquerda do objeto. A vista superior na parte inferior da vista frontal. E assim por diante. Os tipos de linha estão aqui, tá? Lembre-se daquela informação da nova norma técnica que eu passei para vocês também, falando dos tipos de linha, tá? Aqui também tem um resumo. Dê uma lida, dê uma olhada, tá? Façam os exercícios, vou disponibilizar tudo lá no portal. Estarei à disposição na aula dessa semana para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então é isso, até mais, bons estudos e estou à disposição sempre que precisar. Até mais.